Hoje, como toda segunda-feira, a Titi Vidal tá com a gente. Tudo bem, Titi? Que lindo seu vestido. Obrigada. Quando você chegou, eu já vi. Muito lindo. Obrigada. Parabéns. Como está o nosso céu hoje, hein? Bom, temos lua cheia hoje. Então, a gente já sabe que na lua cheia tudo fica claro, tudo fica mais evidente, as emoções ficam à flor da pele, transbordam. E como a gente está num ciclo virginiano, a lua fica cheia em peixes, que é um signo romântico, mais emocional ainda. Então, assim, é uma semana de muita emotividade. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Minhas avós diziam que quando vira a lua, as mulheres que estão para terem seus bebês, os bebês nascem. E hoje cedo nasceu o netinho de Ana Maria Braga. Quer dizer, você acredita nisso, na mudança de lua? Isso tem até comprovações disso. Né? Na verdade, qualquer virada de lua. Então, às vezes, até na lua nova isso acontece, mas na lua cheia um pouco mais. Legal. Porque, na verdade, tudo que está para acontecer e tem uma lua cheia, acontece. E aí, no caso dos nascimentos, muito, né? Assim, o nosso ciclo menstrual, gravidez, está 100% relacionado com os ciclos da Lua. Tanto que a gravidez são 10 meses lunares, então a gente não está acostumado a fazer essas contas, mas na verdade está totalmente relacionado. Muito legal. Bom, quem é de Áries, como estará essa semana? Bom, os arianos continuam naquela necessidade de planejar as coisas, então sabendo que precisa ter organização e atenção aos detalhes se quer ter bons resultados. A partir da semana que vem eles vão ficar muito acelerados, então é importante aproveitar essa semana para terminar essa parte de planejar, de organizar as coisas, o que inclui organizar bem rotina, detalhe, que os arianos não são muito dados a ficar olhando para os detalhes, mas precisa... Essa semana. Com certeza. E eles também estão bastante, assim, com momentos de estarem mais introspectivos, com uma intuição super favorecida, e isso ajuda também. Eles já são meio intuitivos, né? Eles têm uns insights, assim, que eles vão e fazem as coisas de acordo com aquilo que eles sentem, que eles têm que fazer, né? E essa semana isso com certeza vai acontecer. Então, assim, se for uma coisa que vem muito forte, pode fazer, mas lembrar de planejar bem as coisas se quer o resultado mais consistente. Boa semana para você de Áries. Já os taurinos? Bom, eles entraram agora numa fase de estarem mais exigentes, mais críticos também. Então, eles têm que tomar muito cuidado, principalmente nos relacionamentos afetivos, porque tem uma tendência a criticar, exigir demais daquelas pessoas que estão por perto. Porque eles fazem o melhor deles, então eles acham que a outra pessoa também vai fazer, precisa se esforçar. Então eles estão correndo um pouco mais de risco de se decepcionar com os outros. Então tem que ter um pouquinho de atenção a isso. E quem está sozinho, assim, 100 mil listas de prioridades, assim, não, para um parceiro, para mim tem que ter isso, porque príncipe encantado, infelizmente, não existe, né? Ou felizmente, porque senão a gente ia se desencantar rapidinho, né? É verdade, a vida ia ficar chata, né? Então, assim, precisa de defeito, né? A gente precisa aprender a conviver, enfim. Com o diferente. Com certeza, só que eles, dessa semana, eles podem ficar mais exigentes, mais críticos, e aí isso acaba atrapalhando bastante. Boa semana para você de touro, agora gêmeos. Bom, os geminianos estão numa semana múltipla, como eles gostam, com vários acontecimentos ao mesmo tempo. Só que se por um lado tem acontecimentos que vão trazer realmente felicidade e empolgação, que é uma tendência para a semana, ver os geminianos mais empolgados do que de costume, principalmente com as próprias ideias, é uma semana que também pode trazer imprevisto, mudança de plano, coisas que não saem tão bem assim como eles planejaram. E por mais que seja um signo flexível, isso pode trazer um tanto de irritação. Então tem que ficar atento. Tem que tomar cuidado, porque senão vai ficar ali perdendo muito tempo, assim, aquilo que irritou, que não deu certo, quando tem coisas boas acontecendo. Então é saber olhar para o que está funcionando. E valorizar aquilo que está dando certo, né? Com certeza, até porque eles estão num momento, uma semana de mais popularidade, então eles também podem aproveitar isso muito na carreira, principalmente. Então focar no que está funcionando, com certeza. Que bom, boa semana para você de Gêmeos. Quem é de Câncer? Bom, os cancerianos, apesar de sentirem coisas acontecendo a curto prazo, eles têm que lembrar também que é um momento de pensar longe e pensar grande, né? Eles estão muito mais centrados do que o normal, mais equilibrados, apesar de ser uma semana de lua cheia que eu falei que mexe muito com as nossas emoções, eles vão conseguir administrar melhor do que de costume essas emoções, então é uma semana bastante realizadora, porque os cancerianos às vezes se perdem nesse excesso de emoção. E aí essa semana eles conseguem assim ter mais clareza, saber o que eles querem, o que eles não querem.
principalmente porque eles tendem a atrair muito assim as pessoas certas, que vão dar aquela dica apropriada, vão dar um toque do que não está funcionando, que sempre quem olha de fora enxerga melhor. De um jeito diferente, né? Então vale a pena ouvir esses conselhos e pedir também, se ninguém vier de livre e espontânea vontade, pergunta para um amigo, para um marido, para um filho, alguém de confiança, o que você acha que eu deveria mudar na minha vida? Porque isso com certeza vai ajudar a viver muito melhor. Às vezes o difícil é você querer e ter predisposição a escutar a opinião do outro, né? E no caso dos cancerianos, como eles que estão acostumados sempre a cuidar, a dar palpite, a cuidar dos outros, né? Receber às vezes é difícil, porque eles acham que podem incomodar o outro, atrapalhar. Mas quem cuida precisa ser cuidado também. É uma troca, né? E essa é uma semana que é mais fácil para eles fazer isso, porque eles vão gostar muito do que eles vão ouvir, então vai valer a pena. Que bom. Já leoninos... Bom, os leoninos também estão se sentindo poderosos, né? Eles vêm já de uma fase há algum tempo se sentindo assim. Esses dias são muito bons para cuidar daquilo que eles já conquistaram, para cuidar do que é deles, dar mais valor para as coisas que eles têm e se agradar um pouquinho mais, que é coisa que eles gostam de fazer também. Então, até pensando financeiramente, é o momento de fazer investimentos. Investimentos em coisas que sejam boas para eles, pensando também no futuro, né? Não dar um passo maior do que a perna, fazer as contas antes, mas com certeza é uma boa semana para investir em si mesmo. Que bom, boa semana para você de Leão. Virginianos, como estarão essa semana? Bom, continuam poderosos no período de aniversário deles, né? Eles estão numa fase de muito mais popularidade do que o normal. Uma coisa que acontece essa semana é que eles podem ficar mais vaidosos, querendo cuidar mais da beleza, da roupa, então vão chamar mais atenção. Isso é ótimo para quem está procurando namorado, por exemplo, né? Ou quem já tem uma companhia, mas com certeza vai ser mais elogiado, vai ser mais paparicado. Então, aproveitar essa fase mesmo que os outros estão olhando e vendo esse charme. Que nem sempre eles mostram, porque eles têm. Mas são contidos, né? Mas eles são mais tímidos, então é um momento de mais extroversão do que o normal. Então isso também acaba atraindo mais a simpatia, né, das pessoas, então isso é bem bacana. Que bom. Boa semana para você de Virgem. Librianos, como Simone, como estarão essa semana, Titi? Bom, eles estão um pouquinho mais introspectivos, porque é o momento de se organizar internamente. Então muitos librianos vão perceber achando assim que a vida está bagunçada ou o outro está mais confuso. E aí, na verdade, eles que precisam se organizar internamente para saber lidar melhor com os outros. Assim como os taurinos, eles também estão um pouco mais críticos, mais exigentes com os parceiros, né? Porque tem a ver, a Libra, que é o regente de... Vênus, que é o regente de Libra, está em Virgem, que é um signo muito crítico, então tendem a ficar muito mais críticos e exigentes. Mas isso também, de certa forma, é prova de amor. Então, quem convive com librianos essa semana, se ouvir críticas, pode ser porque o libriano está ali tentando extrair o melhor daquela pessoa. Uma semana ótima para cuidar das suas coisinhas, da sua casa, organizar as coisas, cuidar da saúde também. Aproveitar para fazer coisas mais para eles mesmos do que para o mundo. Então, uma semana importante de mudança pessoal, né? Com certeza. E esses momentos de auto-organização, eles são muito importantes, são né? Primordiais, de vez em quando a gente precisa parar e olhar se está tudo bem dentro da gente antes de sair por aí querendo resolver a vida dos outros. Mesmo porque a gente tem que resolver dos outros só depois que a nossa está organizada, que é praticamente quase nunca, né? Não tem jeito. Boa semana para você de Libra. Já quem é de Escorpião? Bom, os escorpianos estão numa semana de mais criatividade, então eles têm que explorar isso o máximo possível, principalmente no ambiente de trabalho. Essa criatividade tende a ser muito valorizada, reconhecida pelos seus pares, mas no relacionamento também, porque eles também estão mais criativos e isso também traz mais romantismo, então as pessoas vão gostar. Quanto mais criativos eles forem, mais resultado eles vão ter. Porque às vezes eles ficam um pouco receosos, né, de se expor demais. Mas essa é uma semana para se mostrar. Então, por mais que escorpianos sejam mais reservados, esse não é o momento de ficar quietinho dentro de casa. É o momento oposto, né? Totalmente. Tanto que está favorecido festa, evento social, que é para se mostrar mesmo. Que bom. Boa semana para você de Escorpião. Já sagitarianos? Bom, o grande desafio dos sagitarianos é como conciliar a vida pessoal e vida profissional. Casa e trabalho, namorado e família, tudo, né? Assim, como conciliar todos os assuntos. Tudo, né? E aí entra essa necessidade de organização e de atenção aos detalhes, que eu acho que para Sagitário talvez seja um dos signos mais difíceis
de lidar com esses pequenos detalhes. Ele enxerga de uma forma global, né? Enxerga, e assim, os sagitarianos não têm muita paciência de ficar perdendo tempo com coisinha. Só que essa é uma semana justamente para perder tempo com coisinha, né? Porque se a vida não estiver organizada nos pequenos detalhes, a gente não chega onde a gente quer. Então a grande tensão aí dos sagitarianos tem a ver com isso. Então, semana para quem é de Sagitário, organizar os detalhes da vida, né? Em todas as áreas. Boa semana para você de Sagitário. Capricornianos, como vocês estarão essa semana? Mais sensíveis do que o normal. Isso tem Normalmente eles não são sensíveis? Depende, né? Porque o capricorniano, assim, ele pode ter um lado sensível, durão, mas né? Eles passam uma coisa de muita seriedade, de muito racionais também, né? A gente tem que sempre lembrar que somos um mapa todo, então vão ter capricornianos mais sensíveis por natureza. Mas essa é uma semana que eles tendem a estar mais sensíveis àquilo que não é concreto, àquilo que não é palpável. Então, mais intuitivos, mais sonhadores, mais românticos, mais compreensivos também. Então, uma coisa que vai ser ótima essa semana, por exemplo, são as conversas, principalmente conversas pessoais, com família, com relacionamento, porque ajuda a se colocar um pouco no lugar do outro. E aí, esse tanto de emotividade, de sentimento vai ajudar a resolver as coisas. Eles vão parecer mais flexíveis também, então isso ajuda bastante. Então os outros vão se abrir mais com eles do que o normal. Não vão achar que eles são durões, né? Como todo mundo imagina. É, porque às vezes as pessoas ficam com medo de se abrir com capricornianos, porque eles passam uma coisa muito séria que nem sempre é assim. Eles têm um lado leve, eles têm um lado muito divertido, só que eles não mostram isso para qualquer pessoa. Então talvez seja mais fácil acessar esse lado nesse momento. Que bom. Aproveite você de Capricórnio e se deixa acessar. E se permita também, né? Assim, sentir, falar dos sentimentos, né? Então não guardar aquelas coisas, eles são muito de guardar até chegar o momento certo. O momento certo é esse. Então essa é uma semana para abrir o coração. Aproveite a semana. E nós, aquarianos? Bom, os aquarianos essa semana podem estar um pouco instáveis. Então, assim, um dia gosta mais de uma coisa e no outro dia acha que é melhor fazer outra. Mas você sabe que em casa a gente está falando disso ontem. Às vezes você quer um negócio, daqui a pouco você mudei de ideia, não quero mais aquilo que outra coisa. O aquariano é meio assim, né? Já é, mas essa semana está um pouquinho mais. Então, assim, uma coisa que aquariano gosta, que pode fazer essa semana, experimentar várias coisas diferentes. Isso é ótimo. Né? Então, assim, sair para comer em cada dia um tipo de comida, conversar com pessoas diferentes, enfim, né? Experimentar. Só que talvez não seja a melhor semana para tomar decisões que sejam muito definitivas, porque ainda pode mudar de ideia até o fim da semana. Então, cuidado com o que vai decidir. Semana que vem. A menos que seja alguma coisa assim que já está sendo pensada há muito tempo, vocês têm muita certeza do que vocês estão fazendo. Caso contrário, o conselho é esperar, porque pode mudar de ideia. Pode aparecer uma coisa melhor, mais interessante. Mas é engraçado que o aquariano, falo isso por experiência própria. A gente não tem medo de falar assim, desisti, mudei de ideia. Não é? Tem gente que pensa numa coisa e sofre por aquilo, mas não muda de ideia. Não, e tem gente que às vezes não muda de ideia até por orgulho ou por algum outro motivo, né? Mas a gente tem dois tipos de aquarianos, né? A gente tem os aquarianos mais cabeça dura e os aquarianos que têm a cabeça mais aberta. Então, para esses que têm a cabeça mais aberta, é mais fácil lidar com isso. Mas alguns aquarianos se decidem aquilo. E para fazer mudar de ideia precisa de bons argumentos. Eu também tenho essa parte. Eu fico na metade dos dois. Então. Então essa semana é bom a gente só relaxar e curtir o diferente. E aproveitar mesmo, assim, aproveitar as coisas, aproveitar essa fase de experimentar, porque é assim que a gente decide o que quer também, né? Sem grandes decisões. E os piscianos, já que você disse que a lua cheia está justamente em peixes essa semana. Então imagine a sensibilidade dos piscianos elevada à máxima potência, né? Então assim, piscianos muito sensíveis pode acontecer de tudo, né? Vixe, porque eles podem ter mais clareza e aí viver uma semana de muita euforia, de felicidade e tal, ou de muito drama, de muito sofrimento, de muita melancolia. E aí isso vai refletir diretamente nos relacionamentos, né? Lembrando assim, quando a gente fala relacionamento, às vezes algumas pessoas falam, mas eu não tenho um namorado, um marido. São todas as pessoas que convivem com a gente, né? Aquelas pessoas mais próximas que é quem acaba vendo mais esse nosso lado mais íntimo. Então lembrar do outro, quem estiver nesse lado mais melancólico, mais de mais sofrimento, tentar fazer alguma coisa com isso, né? Não ficar sofrendo demais à toa. Por outro lado, também é um momento que eles conseguem transformar as coisas, tá? Tá mais fácil colocar a mão na massa e transformar os sonhos em realidade. Mas tem que ter um pouco de positividade, né? Tem.
tem que desenvolver aí o lado mais otimista, que eles têm também. Às vezes ele fica guardadinho, mas eles também têm um lado mais otimista. Olha, quer saber um pouco mais sobre o trabalho da Titi Vidal? A gente fala muito de astrologia, mas ela também é taróloga e também é radiestesista. Entra no site, você vai saber direitinho como é o trabalho da Titi Vidal como taróloga. Tem lá uma área do site falando de mapa astral, dá para você entender bem como que muitas vezes as pessoas não se sentem em determinado signo solar e depois quando a gente vê um mapa, você de fato não tem nada a ver com aquilo que parece ser. Porque tem muitas coisas que tem que levar em consideração, mesmo que é personalizado. Cada pessoa tem um mapa completo, individual. E às vezes você vê seu mapa, você começa a se entender um pouco melhor, isso ajuda, viu? Olha, www.titividal.com.br, titividal.com.br, nas redes sociais, Titi Vidal. Beijo, obrigada. E a princesa, como tá? Tá ótima. Tá ótima. Quanto tempo já? Já 6 meses e pouquinho. Falta menos de 3 agora. Passa rápido, oh meu Deus. Um beijinho, viu? Obrigada.